Você já parou para pensar na matéria, elementos e fatores que envolvem a produção de alimentos? Pois bem, eles são diversos e o profissional das ciências agrárias precisa conhecer todos eles. E além disso, é de suma importância também que esse profissional conheça desde as características das plantas, da raiz às folhas, até os tipos de pragas que podem atingi-las. Sobre essa diversidade de conhecimento que o agrônomo precisa ter na prática, o professor Marcelo Marinho nos conta agora no nosso quadro Momento Sustentável, que tem o patrocínio da UPS. Olá, eu sou o professor Marcelo Marinho e estamos mais uma vez aqui no quadro Momento Sustentável, hoje para falar um pouquinho sobre as atividades práticas realizadas aqui na UPS, aqui na Fazenda Lagoa Bonita, que é o Campus 2, o campus rural da UPS, onde é desenvolvido o curso de agronomia. Vamos falar um pouquinho sobre as nossas práticas, sobre as nossas áreas de plantio, cultura de milho, cultura de soja, cultura de girassol e falar também sobre o nosso pomar. Aqui no nosso pomar, onde eu estou, foram plantadas cerca de 330 mudas de espécies frutíferas, limão, laranja, tangerina, pera, banana e diversas outras culturas. Vamos falar agora um pouquinho com a professora Thaís Cipriano, que vai falar um pouquinho da parte botânica, da parte de morfologia de plantas, mostrar um pouquinho para vocês sobre o nosso cultivo de girassol. O aluno tem contato na prática desde o primeiro dia de aula. A fazenda, esses 800 hectares que nós temos, bem distribuídos entre áreas de reserva legal, áreas de proteção permanente, como no caso da nascente que nós temos dentro da nossa fazenda, mais áreas de cerrado, áreas de cultivo, favorecem com que a gente tenha essa apresentação na prática. Nós avaliamos as questões de solo, as questões de fertilidade no geral, de conservação e em função dessas análises nós decidimos qual é a cultura que vai ser plantada ali. Então existem raízes, por exemplo, que elas favorecem a descompactação do solo e favorecem também a absorção de nutrientes que estejam ali presentes ou nutrientes que a gente precise adicionar. Então existem vários aspectos que precisam ser analisados e em função da morfologia da planta e das condições climáticas, ambientais no geral, nós conseguimos ter essa tomada de decisão e escolher qual planta colocar naquela área. Essa morfologia, ela favorece também para a gente fazer um levantamento, por exemplo, em função da cultivar que nós vamos plantar. Cultivar significa variedade cultivada. Então, em função daquela cultivar, a gente consegue, por exemplo, estimar a produtividade daquela planta naquela área. E para falar um pouquinho sobre o plantio de milho que nós fizemos aqui nas faculdades UPS, vamos falar com a aluna Raíssa Benício, que vai contar um pouquinho a importância dessas atividades práticas para o desenvolvimento do seu curso. Nosso curso em si ele requer muita prática, então a gente aprende desde cedo a como lidar com o campo, como funciona o maquinário, como ligar uma plantadeira, como funciona a fertilidade do solo, as alterações do clima também, que a gente aprende desde a construção da calagem, que é o princípio da fertilidade do solo, desde a construção da escolha das sementes, que a gente vai trabalhar, a escolha das culturas. Então é isso, pessoal. Como vocês viram, os alunos desde o primeiro semestre acompanham as atividades práticas fazendo um link com as suas aulas. E para falar um pouquinho sobre o cultivo da soja aqui na faculdade, vamos falar com o aluno Marcos Rosa, do 7º semestre do curso de agronomia, que acompanhou todo o procedimento, o passo a passo da implantação da soja na nossa faculdade. A gente tendo opções aqui de entender e conhecer visualmente, não só ali na tela de um computador, as pragas que atacam essa cultura e a maneira correta de você tentar minimizar os danos dela, né? Com um manejo integrado de pragas, né? Onde você tem todo o cuidado com o uso correto de defensivos agrícolas, na dosagem certa e quando de fato é necessário entrar com alguma defesa. Aqui a gente tem um exemplo, né, dessa cultura, né, da soja, uma planta completa, e a gente vê algumas coisas que a gente aprende em sala de aula, coisas muito importantes, como por exemplo, em uma folha aqui, né, que eu encontrei num trifólio, a gente tem o exemplo aqui dos ovos do percevejo, que é uma praga que ataca ferozmente a nossa lavoura. O aluno de agronomia ele precisa de ver as pragas para ele poder aprender. Isso aqui, na verdade, é um campo, é um laboratório em céu aberto.
Então é isso, pessoal. Vocês viram que as atividades práticas aqui na UPS acontecem desde o primeiro semestre. E essas atividades são relacionadas com as atividades teóricas. E desde o primeiro semestre, os nossos professores acompanham o desenvolvimento dos nossos alunos. O curso de agronomia é um curso sustentável. É um curso onde os preceitos da sustentabilidade são falados do primeiro semestre até o último semestre. E assim finalizamos mais um quadro Momento Sustentável. Até a próxima! Muito bacana, professor Marcelo. De fato, a UPS oferece uma estrutura magnífica para quem quer estudar as ciências agrárias.